and highly. Aqui a gente já tem uma coisa que eu gostaria de alertar vocês, que é usar esse termo aqui, professor. Nem toda pessoa com quem vocês vão entrar em contato, vocês podem usar o termo professor. Primeiro, se for usar, letra maiúscula. Segundo, normalmente se a pessoa é o principal investigador de um laboratório, ele não é professor, é doctor. Se vocês ainda têm dificuldade de identificar quando usar professor e quando usar doctor, usa doctor. Sempre. A não ser que esteja muito, muito claro que a coisa mais importante, assim, da carreira, dos cargos acadêmicos daquela pessoa seja o professor. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender essa diferença. Então, por via das dúvidas, meu conselho para vocês é doctor. Usa doctor. Ele sempre é doctor. Até quando é professor, antes de ser professor, é doctor, entende? Se a pessoa se identifica como professor, que eu acabei de ver a pergunta aqui, se ele se identifica assim no site, se identifica como professor, digamos que o nome dele lá tá Professor Heineken, aí vocês podem chamar de professor. Eu ainda costumo preferir, aí é uma opinião minha da Laira, assim, eu prefiro que chame de doctor. E eu aconselharia a chamar de doctor. E esses tempos eu recebi uma carta que eu achei interessante, que alguém colocou Professor Doctor. E eu sei de onde vem isso, porque aqui no Brasil a gente usa o professor doutor ou professor mestre. Pelo menos aqui na minha universidade se chama, às vezes chamam os professores assim. Não usem, não usem. Para Estados Unidos isso não existe, não se chama tipo professor doutor ou professor mestre. Chama de doutor. Se for chamar de professor, chama de professor. Se tem alguém aqui que vai aplicar para professores alemães, aí rola. Que eu andei sabendo, assim, andei fusticando na internet, descobrindo que na Alemanha eles gostam de listar todos os títulos. Então, se o professor é doutor, ele fica tipo professor doctor, sabe? É uma loucura. Mas ainda assim, vamos se apoiar no fato de que a gente é estudante internacional e que internacionalmente o normal é chamar de doctor. Então a gente chama de doctor, beleza?